Oi, eu sou o Gabe e a gente vai conversar sobre a grande fofoca da semana, que é o Brino ter copiado, na cara larga, o vídeo do Balela. Então, é isso, o agradecimento aos membros vai estar no final do vídeo, mas fica aqui um agradecimento rapidinho aos membros. Bom, essa semana passada, o Balela soltou um vídeo onde eles treinavam WWE, aprendiam as coisas de WWE, e o Brino também soltou um vídeo muito parecido ao ponto de ficar esquisito pra todo mundo envolvido. O vídeo vai ter mais ou menos o mesmo ritmo, vai ter mais ou menos a mesma edição, vai ter um roteiro muito parecido, e como diz a senhorita Bira, se nós olharmos com o olhar atento, a gente vai perceber que não é só similar, é uma cópia descarada. Não tem outra forma de falar isso. Mas, além disso, o que mais? Porque eu já ouvi relatos de pessoas falando que o Brino copiava vídeos na época do GTA RP e tudo mais. Só que o que me fica na cabeça esse tempo todo é, o Brino não é novo na internet. Ele pode ter alcançado esse sucesso astronômico recentemente, mas o histórico dele é bem antigo. Ele era social media do Léo Picon, se não me falha a memória. Eu queria saber como foi trabalhar na Prove e vazar um nude do Léo Picon. Eu trabalhei na Prove, que é a marca do Léo Picon, né? Pô, ele me estendeu a mão de um jeito muito foda, assim, porque eu tava sem trampo e eu não tinha nem onde morar. E aí eu comecei a trabalhar na Prove, que é a empresa dele. Aí fiquei durante um aninho lá, mais ou menos. Fazendo o quê? Social media. Ele era um assessor de uma das maiores subcelebridades do Brasil na época. Inclusive, ele chegou a lidar com crise de foto de nude vazada e tal. E a gente quase não fala sobre isso, de alguma forma. Então, achar que esse cara não sabe lidar com crise, pra mim, é um pouco de inocência. Achar que esse cara não sabe o que ele tá fazendo, pra mim, é um pouco de inocência. Vamos lá. Isso significa que eu acho que o Brino é o maior vilão do mundo? Não. Eu acho que a atitude dele foi paia para um caralho, errada para um caralho. Afinal de contas, os meninos do Balela já falaram no próprio Twitter que é difícil manter, né, o canal como ele é, com essas ideias mirabolantes e tudo mais. Claro, o formato do Balela também não é exatamente novo, mas a forma com que eles fazem as coisas é diferente do que tem na gringa. Na gringa a gente vai ter o Green Grumps 10 Minute Power Hour, em que eles já tiveram algumas aulas de dança, de não sei o que. O Unos Anos, há um tempo atrás, do Markiplier de um mano que eu esqueci o nome, fazia também conteúdo nesse formato, mas o Balela pegou o formato e transformou em algo único deles, que é o que o Brino não fez. E aí, é claro, a gente se questiona algumas coisas de, se ele copiou na cara larga, inclusive chegando ao ponto de, segundo relatos, ter pedido roupa emprestada e pedido coisa emprestada, será que foi um mal entendido mesmo? Porque não me parece só um mal entendido. Então, minha cabeça fica pensando em duas possibilidades. Essa é a hora que você põe seu chapéu de alumínio aqui perto, né? Aqui comigo. Vamos botar ele junto. A primeira possibilidade é, o Brino foi um filho da puta. E não é porque ele é fofinho, ele é bonzinho na internet, que ele não seja um filho da puta. Todo adulto é um filho da puta. Não existe adulto fofo. Não existe gente boazinha. Principalmente quando a gente fala de dinheiro. Porque no fim do dia, tanto pro Balela quanto pro Brino, o canal é grana, né? E é a primeira coisa que me vem na cabeça de ele tá sendo filho da puta por grana. Como muita gente é no mundo real. E no fim do dia, é uma merda o que ele fez? Ele tá errado no que ele fez? Sim. Mas nos trabalhos das 9 às 5 que a gente tem, né? A gente vê coisa pior nesse sentido. A gente vê traições e facadas nas costas o tempo inteiro. Não deveria ser uma surpresa. E a segunda possibilidade disso ser, de alguma forma, uma briga forjada. Eu não tenho base nenhuma pra falar isso. Eu tô falando isso da minha cabeça e da minha percepção dos fatos. Mas o que eu realmente acho é que o Brino foi copião mesmo. Foi filho da puta mesmo. E a segunda coisa é, eles eram amigos, eles eram próximos. Inclusive o Balela deu uma força pro Brino quando ele tava ingressando, né, nesse caminho de streamer, youtuber e tudo mais. Começando a estourar na época. Então, como eles são razoavelmente próximos, a gente não pode deixar de pensar na possibilidade de ser uma grande jogada de marketing. Acho horrorosa? Acho horrorosa. Mas pode ser. Eu pessoalmente acredito que tenha sido um caso de traição, de alguma forma. Eu não acho que tenha sido um movimento, não me parece o jeito deles fazerem as coisas. Bom, o Brino fez esse vídeo em parceria com a Netflix. E aí, a gente começa a questionar de, esse vídeo passou na mão do editor, esse vídeo passou na mão do Brino, esse vídeo passou na equipe de aprovação da Netflix, esse vídeo passou por tantas mãos e ninguém viu que era uma cópia, e se viu, ninguém ligou. Então, é claro, a responsabilidade é do dono
dono do canal ainda, mas a gente também precisa entender que existem outros fatores que caminham junto com isso. Além disso, a gente tem o fator do Brino culpar o editor pelo que aconteceu. Ele fala que o editor basicamente fez o que ele queria ali, né? Pega esse aqui como referência. E aí a gente não sabe o processo interno, a gente não sabe como aconteceu esse processo interno. De qualquer forma, o editor, seja lá quem ele for, é um contratado da empresa. Ele não é nada além de um contratado da empresa Brino, do canal do Brino. Então, se ele fez um vídeo e o Brino achou uma merda, e ele achou que tá igual e tudo mais, ele olha e fala isso aqui tá igual, refaz essa merda. Ah, não vai dar tempo, procura uma equipe, dá seus pulos. Eu acho importante isso aqui. A responsabilidade do Brino e tentar botar tudo no editor é meio... pega meio mal, né? Ainda mais da forma que ele falou. Eu comentei um pouco isso na minha live, mas eu achei o pronunciamento do Brino muito qualquer coisa. Muito como se, a culpa não é de ninguém, sabe? Aconteceu, acidentes acontecem, gente. E realmente, acidentes acontecem. A questão aqui é que é um acidente que afeta o trabalho do seu coleguinha de trabalho. O problema aqui é que é um acidente de trabalho que vai afetar o seu editor, porque, afinal de contas, você falar, foi o meu editor que fez, ele que copiou, pode queimar o seu editor na internet, queima a galera do Balela, de certa forma, que não tirou nada disso e agora tá numa treta, né, por absolutamente nada, tendo que se defender, tendo que fazer esclarecimento, e o esclarecimento do Brino foi muito pouco profissional. Basicamente, ele vai falar eu já empurrei o editor do penhasco, sabe, já dei uma comida de rabo nele. Mas por quê? Veja, quando o editor faz merda, ele tem que tomar comida de rabo. É natural, é normal. Quando tu faz merda no teu trabalho, tu vai tomar comida de rabo também. Mas a grande questão aqui não era o problema na edição. A edição tá muito bem feita do vídeo. A edição tá muito profissional. Então a gente pega, né, se refletindo nesse aspecto de, a culpa não é do editor. Sabe qual é? Ele só tava seguindo a referência que tinha sido anteriormente dada. E como o roteiro também era muito similar, fica uma coisa meio... A equipe inteira é culpada? O Brino é culpado? Todo mundo é culpado? Pode ser que sim. Mas a responsabilidade vai cair na maior pessoa, que é o Brino. Bom, quando você... Queria falar um pouquinho sobre edição e prestação de serviço. Quando você vai fazer uma prestação de serviço para alguém, você tem que ter um contratinho. Não precisa ser um contrato no sentido de passar por advogado, no fórum de não sei onde. Não. Uma mensagem esclarecendo todos os pontos e como esses pontos vão ser feitos. E como que esses pontos vão ser tratados. E aí a gente pensa em, sei lá, uma galera que faz vídeo ensaio, como a ContraPoints ou como um Meteoro, de alguma forma. Eles vão ter vídeos que são mais esporádicos, né? O Álvaro Borba do Meteoro hoje, que ele tá afastado do Meteoro, basicamente a gente vai ter vídeos mais esporádicos. Então, essa ideia de data não é algo tão corrido. Se tem tempo pra trabalhar as ideias, se tem tempo pra corrigir erros, se tem tempo pra fazer essas coisas, eu digo nesse sentido, quando ele produzia os vídeos de opinião dele, não um canal de react, é uma questão de tem um tempo ali para as coisas acontecerem. É diferente quando a gente fala de um canal de hard news, um canal de fofoca, um canal de opinião, porque a gente precisa de um vídeo de um dia pro outro às vezes. E às vezes você tem que correr e ficar a madrugada inteira gravando o vídeo depois de trabalhar o dia inteiro. Sabe? Acontece. É parte da responsabilidade de ser um youtuber ou querer ser um youtuber ou, enfim, tentar tirar grana com a internet. É uma responsabilidade de trabalho como qualquer outra. E aí aqui, se não foi conversado com esse editor sobre o que era esperado dele naquele vídeo, como caralhos você vai cobrar que aquele editor ou aquela equipe de editores consiga fazer o trabalho da forma que você quer? Afinal de contas, o que a gente sabe é que houve uma referência do vídeo do Balela. E se na mensagem tivesse, deixa mais ou menos igual esse vídeo aí, e o cara fez mais ou menos igual aquele vídeo ali? Eu não tô aqui pra passar mão na cabeça de Brino, não tô aqui pra passar mão na cabeça de editor, não tô aqui pra passar mão na cabeça de ninguém, mas a gente não tem os detalhes de como essa coisa aconteceu. E esses pronunciamentos que vieram, eles só efetivamente vieram quando a situação já tava em barril, quando tudo já tinha ido pro caralho, quando o Twitter tava falando pra caralho sobre isso. Basicamente, o que eu quero dizer aqui nós não temos detalhes desses contratos, dessas mensagens e tudo mais. O que a gente sabe é que as falas do Brino podem, de alguma forma, prejudicar o trabalho
ou a vida desse editor. Então são coisas que a gente precisa pensar com muita calma antes de falar qualquer coisa. A gente não sabe como é o contrato deles, a gente não sabe quantos vídeos por semana saem, a gente não sabe se foi um editor ou a equipe de editores pra soltar vídeo da agilidade que o Brino solta, não é um editor só, porque senão o coitado não toma banho, não dorme, não estuda, não faz nada. Provavelmente é uma equipe de editores, e é isso que pega nessa situação inteira. A gente não pode também ficar passando a mão na cabeça do editor o tempo inteiro. Ele vai fazer o que ele é mandado, como qualquer trabalhador contratado, como qualquer CLT, como qualquer terceirizado nesse sentido. Mas editores também não são santos. Ninguém é santo. Não existe adulto fofo. E não são só influenciadores. Não é só para influenciadores que eu falo isso. Não existe santo. Editor pode ser irresponsável, editor pode dar atraso, editor pode se enrolar com data, editor pode não saber fazer a conta de quando vai entregar o vídeo, e aí fica uma expectativa de esse vídeo vai ser entregue tal hora, ou esse vídeo vai ser entregue tal dia, e o vídeo não chega. Editor também tem ego, editor também tem essas coisas. Então, a questão aqui é entender que editores não são santos, youtubers não são santos, mas o maior erro aqui é do Brino. Eu queria também trazer uma reflexão aqui de a quem isso realmente afeta. Nós, produtores de conteúdo. Vamos pensar hoje no tamanho do Brino. O Brino tem mais ou menos 6 milhões de seguidores no YouTube, sem contar TikTok, sem contar Instagram, sem contar outras redes. Vamos focar no YouTube, que é onde essa grande treta começou a ganhar força, principalmente por nós, canal de opinião, porque anteriormente ela tava só lá no Twitter. Mas, são 6 milhões de seguidores no YouTube. 6 milhões de pessoas. É muita gente. E efetivamente essa cópia dele vai afetar o grande público dele? Vai afetar as pessoas que assistem ele diariamente? Vai afetar as pessoas que assistem os cortes dele de live ou de vídeo, qualquer coisa assim? Não. Isso é um problema pra nós, como criadores de conteúdo, como criativos de certa forma, porque a gente fica pensando e se fosse comigo que isso aconteceu? A gente ia ficar puto. Eu ficaria puto se copiassem um vídeo inteiro meu e não falassem que copiaram um vídeo inteiro meu, ou não falassem de, peguei inspiração daqui, sabe, fiz dessa forma. Isso vai afetar nós e a quem gosta de criadores de conteúdo. Mas agora, a pessoa que tá trabalhando no seu escritório, meio-dia, sabe qual é? E pra almoçar assistindo um vídeo do Brino, será que essa pessoa vai ligar tanto pra essa treta? Não acho que vá. Isso é muito mais de nós, que estamos na internet e nos apegamos a essas pessoas em relações parasociais. Relações parasociais essa que, via de regra, vão dar problema. Porque o que as pessoas projetam nos youtubers não é o que eles são de verdade. Eu não tô falando aqui que o Brino é super maldoso, um vilão, que não ajuda ninguém, nem nada desse tipo. Eu só tô falando que ele é um homem adulto. E homem adulto não é santo. Mulher adulta não é santa. Não binário adulto também não é santo. Ninguém é santo. E aí essa projeção parasocial que acontece em enxergar, né, o youtuber como o inteligente, o bonzinho, o fofinho, o engraçado, vai colocar, quando a pessoa age como uma pessoa e faz cagadas como a que ele fez, vai colocar toda essa percepção em xeque e mudar todo o imaginário coletivo em cima daquela pessoa. Inclusive, minha cachorra latindo? Inclusive, vai mudar parte da visão que nós temos, parte do zeitgeist deste youtuber, parte da forma que a gente enxerga ele, de como a gente enxerga ele, de como a gente entende o que ele fala, parte das piadas. Isso muda completamente a postura do youtuber. Não é legal copiar conteúdo dos outros, é uma merda, você prejudica a sua equipe, você prejudica o youtuber que, né, fez o vídeo originalmente, você prejudica uma série de pessoas de uma série de formas. A questão aqui esse é um problema pra nós. Talvez não seja um problema pro público dele. E sendo honesto, nem pro público do Zero, nem pro público do Calango e talvez nem pro público do Balela. De alguma forma isso seja o maior problema do mundo. Porque afinal de contas, isso vai importar pra nós, que o estamos acompanhando, e pro seu público que de alguma forma é mais apegado a eles e cria essa relação parasocial com eles. No fim do dia, é uma merda o Brino ter simplesmente copiado o vídeo, soltado, tirado uma grana, não ter passado uma porcentagem pro Balela, ou não ter notificado, ou marcado, ou feito alguma coisa com o Balela nesse sentido. É uma merda. Mas é uma merda pra nós como produtores de conteúdo. É uma merda pra nós que gostamos da imagem desse produtor de conteúdo ou de outros produtores de conteúdo. Errado. Erradíssimo. Não tá tudo bem fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu também entendo que é um problema nosso, de produtores de conteúdo pra outros produtores de conteúdo. No mais é isso. Eu gostaria de agradecer todos os membros, porque sem os membros seria muito mais difícil fazer o que a gente faz hoje, seria muito mais difícil produzir o conteúdo da forma que a gente produz, então, muito obrigado a absolutamente todos os membros.